fumar, ficar longe aqui. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Então, com alegria que nós nos reencontramos mais uma vez aqui, na nossa Casa do Caminho. Então, nós vamos passar os nossos recados da noite. Então, acho que quase todo mundo aqui já está frequentando a nossa casa, já conhece. Mas relembrando, então, que nosso plantão de atendimento, ele acontece todos os dias em que houver as reuniões, começando sempre meia hora antes do início da palestra. Então, quem quiser passar pelo plantão, chega sempre meia hora antes do início. Lembrando que nós temos todos os dias as palestras e os passes, domingo às 10 da manhã, com a evangelização infantil. Na quarta-feira, às 14 horas, sábados, às 15, e segundas e quintas-feiras, às 20 horas e 10 minutos. Às terças-feiras, hoje, nós iniciamos às 8h10 também, e é um dia especial para tratamento de passes, voltado à dependência química, depressão, e temos o passe à distância também. E na sexta-feira nós temos o trabalho com a dependência química. Então, nós temos um grupo de atendimento espiritual e o grupo de apoio aos dependentes, químicos e familiares. Relembrando dos nossos trabalhos na área social, nós continuamos com a entrega das cestas básicas, aproveitamos para agradecer a ajuda que nós estamos tendo todos os meses, com alimentos não perecíveis. Então, continuamos entregando por volta de 72 cestas. Este mês, a gente vai continuar pedindo. Nós precisamos especialmente, do leite em pó, o açúcar, os biscoitos, doce ou salgado e o macarrão, tá? E a gente, então, agradece a ajuda e a gente agradece em nome das famílias e das crianças que nós podemos ajudar com essas cestas. E lembrando também, todos os sábados, às 17 horas, nós continuamos com a entrega dos lanches para os moradores de rua. Então, quem quiser participar, é todo sábado, por volta das 17 horas. E em agosto, nós vamos retomar aquele curso para gestantes, voltado principalmente para gestantes carentes. Vai ser sempre no primeiro e terceiro domingo de cada mês, às 9 horas da manhã. Então, se vocês conhecerem gestantes, podem fazer o convite e dizer para elas estarem aqui no primeiro domingo de agosto. Tá bom, gente? Então, é isso. E mais um recadinho, relembrando da nossa viagem para Araxá e Sacramento, que vai acontecer no dia 12 de outubro. Ou melhor, sai na sexta-feira, dia 9, nós saímos daqui às 22 horas e voltamos na segunda-feira, que é um feriado, do dia 12 de outubro. Então, é aquele roteiro que nós passamos por Sacramento, Araxá, nós vamos visitar alguns centros, tem uma parte turística, mais de lazer, e a parte onde a gente vai visitar alguns centros, um colégio espírita, Allan Kardec. Então, é aquela viagem que nós fazemos todos os anos, é muito gostoso, muito especial, é uma viagem diferente, que vai além do lazer. Então, todos estão convidados, quem tiver interesse, é só nos procurar, eu, aqui, a Sandra, a gente ainda tem alguns lugares no ônibus, tá bom, gente? E a gente continua parcelando a viagem. Então, os recadinhos são esses. Agora nós vamos nos preparar para darmos início aos trabalhos da noite. Então, nós vamos procurando nos acalmar, procurando encontrar aí na cadeira uma posição confortável, para que o nosso corpo, estando confortável, nós possamos relaxar a mente e estarmos mais em sintonia
com todo esse ambiente de paz, de harmonia, de acolhimento, que já foi há muito tempo preparado para nos receber essa noite, pelos nossos amigos da espiritualidade. Então, assim, nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre e amigo Jesus, pedindo a eles, ou melhor, em primeiro lugar, agradecendo por estarmos aqui hoje, um dia depois de muitas vezes tantas atribulações do trabalho, de tudo que passamos para poder estar aqui hoje. Então, é agradecendo ao Pai por termos saúde, por termos a oportunidade de estarmos aqui para recebermos mais uma vez novas mensagens, novos ensinamentos, novas reflexões. Porque se estamos aqui, é que estamos em busca de algo. Estamos em busca da nossa renovação, do nosso fortalecimento, e através do conhecimento, nós vamos tendo cada vez mais instrumentos para processarmos essa renovação. E também de todo o amparo, de novas energias que recebemos também nessa casa, nós vamos nos fortalecendo para processarmos então essa renovação em nossas mentes, em nosso corpo, em nossa alma. Então, assim, de mente e coração abertos, nós vamos dar início hoje à palestra desta noite. Nós recebemos com muito carinho nosso companheiro Rômulo. O tema da noite é o preço do engano, né, Rômulo? Então, que você seja muito feliz na sua palestra de hoje. Queridos irmãos, tá baixo. Agora sim. Boa noite. Temos hoje um texto. Tá bom assim, gente? O som? Então tá bom. Do nosso irmão Miramês. Miramês é conhecido de muitos nós, espírito iluminadíssimo, coordenador de uma série de trabalhos no plano espiritual, que, através da mediunidade do já também desencarnado João Nunes Maia, nos trouxe o texto de hoje, que na verdade é um convite à nossa reflexão, mas também, como típico, né, do Miramês, ainda bem, é um chamado à nossa responsabilidade. E o texto é bastante direto. O preço do engano. E ele começa de forma muito direta, recomendando cuidado, a atenção ao tipo de conversa, assuntos que nos distraímos, ouvindo, participando, conversando, porque, segundo, na verdade, o Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, a conversa, quando de baixo teor, de vibração, ela contamina os maus costumes. E é o trecho que Miramês vem nos lembrar. Bem, sempre que nós abrimos não só os nossos ouvidos, mas a nossa mente para uma conversa, seja ela qual for, seja ela no corredor do trabalho, no caminho para casa, seja ela o canal de TV que sintonizamos para assistir, nós estamos também abrindo o nosso campo vibracional para aquele conteúdo, para aquilo que nós estamos ouvindo, de forma que aquilo venha a ser impregnado na nossa aura. Parece muito lógico. Conversas negativas me trazem
uma sensação, uma vibração igualmente negativa. Parece tão claro, tão simples. E daí nos perguntamos, por quê? Se parece tão simples, tão claro, por que ainda nos distraímos tanto e gostamos, por assim dizer, dessas conversas? E é fácil observarmos. Pegarmos um grupo de colegas no trabalho, na escola, basta que um esteja comentando de algo desagradável, ruim, que tenha acontecido, seja com ele, com o vizinho ou com alguém do outro lado do planeta. Automaticamente vão juntar ali 3, 4, 5, 10 pessoas com a maior atenção para ouvir aquela história. Na TV, temos programas de notícia que focam em assuntos de violência, que, na verdade, sequer tem realmente o intuito de informar, porque nós sabemos que a violência existe, sabemos como ela é, e porque ainda tantos de nós se sentam ali na frente da TV, ouvindo tão atentamente aquelas conversas, aqueles assuntos, histórias que são tristes, e nós sabemos que elas existem, mas o fato de estarmos ali não acrescenta nada. Ouvirmos mais ainda daquilo. Ao contrário, atraímos ou permitimos que sejamos atingidos por essa mesma vibração pesada, negativa. Por outro lado, se um colega do trabalho nos conta de uma caridade, de algo bom que aconteceu, será que ele teria a mesma audiência daquele primeiro que falava de uma coisa que não era muito legal? Será que um programa de TV que tem como estratégia, enfim, ter ali os seus espectadores através desse tipo de programação, será que ele teria a mesma audiência se ao invés de mostrar essa violência de forma tão aberta, tão escancarada, mostrassem missionários da paz, de qualquer doutrina que fosse, a levar consolo para os nossos irmãos mais sofredores? Será que teria a mesma audiência nesse horário de pico, onde tantas pessoas estão chegando do trabalho, chegando da escola? Por quê? E Miramês continua nos explicando, e é taxativo. O preço do engano é o recomeço. Porque nós sabemos que existe algo chamado lei de causa e efeito. Toda vez que nos iniciamos numa empreitada, seja ela de qual natureza for, e nos enganamos no desenvolver dessa atividade, somos chamados a recomeçar. É assim desde a escola. É assim quando não conseguimos, no final do ano, atingir aquelas notas necessárias para sermos promovidos ao próximo ano. O que vai acontecer? Ano que vem, vamos repetir aquela série. E assim é. E assim continua. E por que nos enganamos? Vamos pensar no engano como escolhas infelizes, como escolhas equivocadas. Como a gente se engana, né? Como a gente toma decisões equivocadas, infelizes. Por tantos motivos que parecem diferentes. Parece que cada vez é um motivo, é algo diferente que nos leva a cometer o engano, quando na verdade é sempre o mesmo. O engano caminha... Oh, meu irmão, obrigado. O engano caminha de mãos dadas, bem forte, se não abraçado, com a nossa ignorância. Por um lado, sabemos que somos todos ignorantes. Sabemos que somos todos crianças. Independente da idade que apresentamos nesse nosso atual corpo físico, como espíritos, mal começamos a engatinhar. Então, isso nos leva a entender que é muito mais fácil para nós nos enganarmos do que fazer boas escolhas. Por outro lado, isso nos traz um consolo, um alento, porque se a ignorância caminha com o engano e vice-versa, conforme crescermos, conforme formos melhores, espíritos melhores,
a tendência é de cometermos menos engano. E daí o mestre, Jesus, disse uma vez assim: conheça a verdade, e ela te libertará. Porque a verdade é a luz que ilumina esse quarto fechado onde habita a ignorância. Porém, meus amigos, qual de nós não conhece os 10 mandamentos que Moisés, primeira revelação, nos trouxe? Qual de nós não conhece o resumo tão prático, tão profundo, tão bonito desses 10 mandamentos que Jesus, como a segunda revelação, veio depois nos informar? Bem, já que estamos numa casa espírita, por que não falarmos naturalmente da terceira revelação, o Consolador? Qual de nós não teve ainda qualquer contato que tenha sido com os tantos ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores? Então, de certa forma, ao menos parte da verdade nós já ouvimos, já tivemos contato com ela. A pergunta é: o que nós já sabemos, que é tão pouco, que é quase nada, o quanto disso nós praticamos no nosso dia a dia? Porque, para a verdade realmente se converter nessa luz que ilumina a ignorância, e há de nos livrar de cometermos tantos enganos e, por consequência, de sofrermos, ela não pode ser estática. De que adianta eu conhecer algo se eu não trago aquele algo para a minha vida? De que adianta lermos livros trazidos por espíritos como o nosso próprio amigo Miramês? De que adianta lermos os livros da codificação, o Evangelho, se lemos como algo bonito, algo inspirador e basta? E fechamos o livro, deixamos de lado, voltamos da casa espírita ao final de uma palestra, ao final de um passe, de um tratamento, e lá vamos nós fazer as mesmas coisas. Tudo igual. E no final a gente fala: ai meu Deus, a minha vida é muito dura. A minha vida é muito difícil. Eu sofro muito. Todo mundo tem alguma coisa para reclamar comigo, para brigar comigo. Eu tenho problema no trabalho, na escola, em casa. Daí muda de trabalho, o problema continua. Mudam as pessoas, mas as situações se repetem. Por que será? Não somos nós sempre tendo a oportunidade do recomeço? Sempre recomeçamos porque é um direito de todos nós. O recomeço é oferecido a todos nós. E nós vamos recomeçar. A questão é: até quando? Até quando vamos recomeçar e fazer as mesmas coisas? Certa vez o mestre disse no seu Sermão do Monte: vinde a mim, vós que estáis cansados, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus não quis dizer que bastaria nos aproximarmos naquele momento ou depois, através da vibração dele, e com passe de mágica todos os nossos problemas seriam resolvidos. Talvez, se fôssemos refletir nesse convite que Jesus fez há mais de 2000 anos e continua fazendo a cada um de nós, na verdade, ele quis dizer: vocês, todos vocês, cansados de sofrerem sempre as mesmas coisas, de se verem envolvidos sempre nas mesmas situações, ouçam o que eu tenho para dizer. E ouvindo e praticando essas leis que são universais, e eu venho esclarecê-las para vocês, vocês se libertarão do sofrimento. E é essa a verdade que liberta. A verdade fértil. Quando ela é convertida
em atitude, em comportamento. Porque no mais, se não for assim, é como ler um livro de ciência avançada que fala sobre o espaço, as dimensões, os planetas, as galáxias, que eu cientificamente acredito naquilo, mas me toca tão pouco. Muda tão pouco a minha vida hoje, a distância dos planetas, das galáxias. É um conhecimento, mas fica ali. Quantas vezes agimos assim? Porque, na verdade, se já conhecemos a lei, somos rebeldes. Conhecemos, fomos ensinados e insistimos em não praticá-la. E todo fim do dia, quando nos lembramos de fazer uma prece antes de dormir, nós falamos: ai meu Deus, eu sofro tanto. Nada muda na minha vida. E nós? Estamos mudando? Então devemos, de fato, agir de acordo com o tão diminuto conhecimento que já recebemos. Devemos, de fato, agir dessa forma, porque agir contra as leis que já aprendemos é enganar a nós mesmos. Nós estamos enganando a Deus. Nem tampouco Deus tem interesse de observar cada uma das nossas atitudes e nos julgar, nos condenar. Ah, a Maria fez aquilo de novo, o João fez aquilo de novo, vou mandar um castigo para eles. Imagina que Deus seria assim. Mas é a nossa própria consciência. Ainda que não nos lembramos, a nossa consciência fala: há quantas encarnações estamos vindo com as mesmas pessoas, com as mesmas tendências, repetindo os mesmos enganos e sofrendo as mesmas consequências. Até quando? Então, de fato, é necessário lutarmos. E essa é a palavra, gente. Lutarmos contra as nossas próprias más tendências. Para esse nosso estágio evolutivo, nós já estamos relativamente bem informados. No sentido de que o que nós precisamos fazer, nós já sabemos. Não vamos esperar que em algum momento surja algum espírito ou o próprio Mestre Jesus numa nave espacial e saque uma cartola e dessa cartola ele tire a solução para todos os nossos problemas. Sem que a gente faça nada. De preferência, sentados numa bela poltrona, o mais confortável possível. E que sejamos automaticamente promovidos a um planeta feliz. Que beleza! O que vamos fazer nesse planeta feliz? A gente não sabe. Não temos, justamente. Parece que a felicidade quase que nos incomoda, porque no fundo é algo que não sabemos lidar. As coisas começam a andar bem na vida da pessoa, ela fala: ai meu Deus, alguma coisa vai acontecer, tá tudo calmo demais. Como assim? Mas não é isso que nós queremos. Mas não é para isso que a gente está aqui, gente, para ser feliz, porque é promessa de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não disse: eu vim para que tenham uma vida miserável. Eu vim para assistir todos vocês sofrerem eternamente. Não. E o mais triste é que a coisa é simples. Talvez fosse mais complexa, teríamos alguma chance a mais de praticá-la. Mas por ser tão simples, a gente se perde. Porque a gente vai no automático. Gente, tô fazendo bagunça aqui já. Desculpa, gente. A gente vai no automático. E no automático, eu falo do vizinho, eu reclamo da política, eu reclamo do meu chefe, eu falo da minha filha, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. Gente, no automático, todo mundo é malvado. Mas eu sou um bonzinho, sofredor e injustiçado. E ninguém me entende. Que beleza.
Então, que tal? A partir de hoje, o que a gente sabe fazer, o que a gente sabe que é certo, vamos fazer, gente. Simples, né? E foi o próprio Paulo de Tarso. Na sua carta aos Coríntios, ele resume o nosso estágio. Ele diz assim: eu ainda não sou capaz de fazer todo o bem que eu sei que devo fazer, nem de evitar todo o mal que eu sei que devo evitar. Mas, gente, tem que começar em algum momento. Até quando a gente vai adiar isso? Porque, na verdade, não é um favor para Deus. Não é um favor para Jesus. Deus sempre foi o mesmo. Deus é eterno. É o único ser eterno do universo. Jesus é Jesus, em sua esfera crística, há tanto tempo que nos é impossível calcular. Eles não vão mudar. Porque, hoje não, amanhã eu mudo. Vou fazer a minha parte amanhã. Quem sofre com essa demora, com essa coisa de adiar, isso nos lembra um pouco o Expedito, aquele santo romano, conhecido, né? O espírito soldado, que diz que sempre que ele pensava na sua conversão, surgia um corvo que dizia, naquele soar do corvo, eu não vou tentar repetir porque penso que não vai ficar bom, mas naquele soar do corvo, diz assim, ele dizia, amanhã. Isso dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que um dia Expedito, com toda a sua força de soldado, pisa no corvo e diz, amanhã não, hoje. E a gente? Quando é que nós teremos essa postura? Não precisamos pisar em corvo nenhum, gente, tá? Deixa os bichinhos voando. Esse corvo está dentro da gente. É a nossa má tendência. É a nossa inércia. É a nossa preguiça. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Fosse fácil, já estaríamos todos um pouquinho mais na frente. Justamente, tocando harpas. Vai saber, né? Mas não, gente. Somos convidados a trabalhar. O trabalho é simples, mas é duro. Mas ele vai ficando mais fácil. Olha que beleza. Ele não é tão difícil assim o tempo todo. Existe algo que a gente chama de inércia. A inércia é uma lei da física, como sabemos, que diz assim que o corpo ele tem a tendência a permanecer como ele está. Se ele está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Se ele está em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Para tirar esse corpo em qualquer de um desses dois estados, é necessário uma força maior. A força maior é a nossa força de vontade. E aí? E no fundo, é só um acordo com a gente mesmo. No fundo, o que devemos nos perguntar é se já estamos cansados o suficiente. Se pra gente basta de sofrer. Porque de repente estou bem sofrendo, então segue sofrendo aí mais um tempo. Quando nos cansarmos de verdade, quando não quisermos mais sofrermos, ao menos não pelas mesmas coisas, aí a gente aceita o convite de Jesus. Porque daí nós somos esses que Jesus convidou. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Porque a impressão que temos, se analisarmos, é que não nos cansamos, não sofremos o suficiente ainda. Porque se sofrêssemos o suficiente, se estivéssemos de fato suficientemente cansados de sofrer, e já tendo o acesso que nós temos à informação espiritual, às leis, pela lógica, nós já estaríamos praticando. Então, de repente, tem mais um espacinho para sofrimento. A hora que ele completar, quem sabe, a gente faz alguma coisa. Mas cada um
tem esse relógio, esse timing, dentro de si. Ninguém vai poder dizer para o vizinho: hoje é o seu dia de mudar. Chega. E, naturalmente, também ninguém vai dizer para nós: acabou sua chance, hein? De hoje para amanhã, você tem que ser uma nova pessoa. Ninguém vai fazer isso. Só que quem perde, ou quem ganha, somos nós. Então, se cada um tem o seu tempo, em primeiro lugar, não vamos nos incomodar com o vizinho. O outro é o nosso irmão, é o nosso próximo, mas tem a vida dele. Tem o tempo dele. Não podemos justificar as nossas falhas, os nossos enganos, como diz Miramês, com engano alheio. Ou alguém nos obriga a falar mal dos outros. Ou alguém nos obriga a cometermos os excessos, tantos que cometemos. Ou alguém nos amarra na frente da televisão para assistirmos aqueles programas. Ou durante uma conversa que não acrescenta em nada. Isso nos leva a uma outra reflexão. Será que a gente se ama? Que tal cada um, hoje, ao chegar em casa, procurar um belo de um espelho, se possível, o maior que tiver na casa, e ter uma conversa séria, franca. Será que eu gosto de você que está aí? Será que você gosta de mim? Quando é que a gente vai entrar em acordo? Quando é que a gente vai começar a agir para o nosso bem? E agir para o nosso bem é cultivar flores pelo caminho. Porque uma hora, essas flores todas, elas vão germinar, florir, brotar, e vão perfumar o nosso caminho, nossa ascensão espiritual. E temos essas verdades. A verdade, ela tem um efeito gradativo nas pessoas. Primeiro é o contato. Uma informação nova que nos chega. Submetemos, isso é do nosso mecanismo, do nosso funcionamento, submetemos ao nosso crivo racional, com base, naturalmente, nas nossas experiências intelectuais, emocionais, dessa e de outras encarnações, e podemos aceitar ou não aquela verdade como verdade, ou informação. Perfeito. A hora que nós absorvemos aquilo intelectualmente, passa a ser uma verdade em nós. Existe lá a informação que nós recebemos e nós admitimos ela como verdadeira. Daí, gente, para transformar isso que já aceitamos como verdade em realidade, ou seja, naquilo que nós vivemos no dia a dia, é onde entra a fé. A fé é exatamente esse plus, esse ponto a mais entre uma verdade, uma simples verdade, e a realidade que nós vivemos, a nossa verdade. Lemos, estudamos, visitamos a casa espírita, recebemos ótimos tratamentos de passe. Tenho certeza que todos nós aqui teve a experiência de vir numa casa espírita e voltar para casa renovado, uma vibração mais leve. E quando nós vamos, de fato, ligar esses pontos todos em nós, para entendermos, eu vivo melhor quando eu estou em ambientes agradáveis, quando eu me esforço para ter um ambiente agradável. Eu vivo melhor quando eu sigo as instruções dos bons espíritos e do próprio Mestre Jesus. E aí, gente? Por quê? Já sabemos da verdade. A verdade está aí. É colocar em prática. Se a palavra, conhecidamente, tem o poder de curar, por que nós ainda usamos para ferir?
Se já conhecemos o poder do amor, por que ainda cultivamos o ódio? Porque ainda temos a ilusão de que alguns irmãos, encarnados ou não, são merecedores do nosso amor e outros do nosso ódio, do nosso desprezo? Porque ainda nos achamos no direito de julgar o nosso irmão por falhas que muitas vezes nós cometemos iguais ou piores. Se já conhecemos a verdade, por que ainda fazemos diferente? Podemos ter tantas respostas para isso. Tantas. Mas certamente, aqui resume tudo isso na nossa condição, é que somos primitivos. É que nos falta, de fato, capacidade de amar. Capacidade? Não. Vontade. Eu quero amar. Aquele irmão que eu sei, sempre que ele pode, ele fala mal de mim. Aquele irmão que eu sei, aquele chefe difícil, bravo, estressado, que fala alto comigo, com todo mundo do setor. Aquele filho rebelde. Aquele pai, aquela mãe, que eventualmente não nos deu ou não nos dá aquele carinho que nós esperávamos receber. Porque, de fato, ainda acreditamos que esses irmãos não merecem o que nós temos de melhor em nós? Porque nós guardamos o que nós temos de melhor. A pouca capacidade de amar que nós já conquistamos, porque nós guardamos isso para um grupo tão reduzido de pessoas ao longo de toda uma vida. Porque ainda temos essa ilusão de estarmos isolados. Porque ainda temos a ilusão de que, não, sou eu aqui, a minha vida, a minha família, e ponto. E estamos numa cúpula, quase que num planeta à parte. Já não sabemos que influenciamos e somos influenciados onde quer que estejamos. Então quando, gente? A pergunta é quando? Quando vamos, de fato, assumirmos o papel que foi confiado a cada um de nós como co-criadores do universo? Porque nós estamos criando. Porque isso é da lei da natureza. Estamos criando o tempo todo. Consciente ou não. Querendo ou não. Então a pergunta é, o que? O que nós estamos criando? Fazemos escolhas o tempo todo. O que? O que nós estamos escolhendo para a nossa vida? E muitas vezes, naturalmente, por influência, para a vida daqueles que estão próximos de nós. Até quando? Até quando vamos nos sentir fantoches do universo, passivos, diante de uma máquina imensa que não para? Máquina da qual nós pertencemos. Nós somos engrenagens dessa máquina que é o universo, desse mecanismo eterno, infinito, perfeito, obra de Deus. Somos, cada um de nós aqui, herdeiros desse universo. No mesmo Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os mansos e simples, humildes de coração, porque eles herdarão a terra. Será que hoje seríamos nós aqui
os herdeiros dessa terra, quando o nosso querido planeta ascender da condição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Será que seremos esses herdeiros? Habilitados a encarnar nesse planeta quando ele for melhor? Ou será que vamos reclamar e chorar das mesmas coisas no outro planeta? Até quando, gente? Então o convite é esse. O convite é apenas fazermos um pouquinho que a gente já sabe. O convite é apenas de não ouvirmos, não lermos apenas, mas aquilo que nós ouvirmos, que nós lermos, que nós aprendermos, transformar em prática, em vida prática. Dessa forma, se nos concentrarmos em coisas que julgamos serem pequenas, como falar do vizinho, ficar ouvindo coisa que não acrescenta em nada, se nos concentrarmos nessas coisas, parecem pequenas, mas elas mudam a nossa vibração, muda o nosso padrão vibracional e, por consequência, as coisas que nós atraímos para nós. Então, que tal, a partir de hoje, escolhas mais sensatas e o compromisso com ninguém, sequer com Deus, porque o compromisso tem que ser com a gente. Vamos ser felizes. Vamos fazer o que a gente sabe que é bom e evitar o que a gente sabe que não faz bem. A todos, muita paz. Agora, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação relativa ao tema? Só levantar a mãozinha. Oi, Rômulo, boa noite. Boa noite. Ótima a sua palestra. Então, aí no caso, como você falou, né? Nós já conhecemos a verdade, muitos de nós, né? Conhecemos a verdade. Mas por que a gente não cumpre essa verdade? Eu acho que está nos faltando a moral, né? Que é a humanidade que vai ser levada para um mundo de regeneração. E aí, no caso, por quê? Porque nós temos o nosso ego elevadíssimo, que nos leva ao orgulho, ao egoísmo, falta de humildade. Temos tudo isso. Então, eu acho que está faltando isso na humanidade, né? Melhorar, jogar esse ego fora, para poder melhorar aqui esse mundo, né? Esse planeta. Não somos melhores que ninguém, né? Absolutamente. É. Estamos todos mais exatamente no mesmo barco. E está corretíssimo, é isso mesmo. Por isso que o convite de Jesus é aqueles que já estavam cansados. É aqueles que já tinham compreendido que haviam sofrido o suficiente. Você fala, até quando, né? Até quando? Porque é necessário, de fato, que nos cansemos de sofrer. Para daí vermos esse nosso orgulho baixar e reconhecer que somos todos iguais e, a partir daí, mudarmos. Mas vai ter que ser assim, né? Não tem mais volta. Vai ter que eliminar tudo. Orgulho, egoísmo. A gente não muito... vai conseguir nada. É verdade. A gente comenta muito que sempre temos dois caminhos. Pelo amor ou pela dor. A evolução, o progresso, o crescimento é uma lei natural. E vamos todos passar por ela. Vamos todos crescer. A questão faremos isso com mais ou com menos sofrimento, de acordo com o nosso despertar, que só depende da gente mesmo. Oi, Rômulo. Você comentou que o preço do engano é o recomeço, né? E o recomeço significa que a lição não foi aprendida, nós não crescemos. Temos que repassar porque não fizemos tanto bem quanto quereríamos que fizesse, realmente, né? A questão do engano está realmente, e a Ana colocou isso para nós refletirmos, né? O engano está em achar que a Terra é o fim e não o meio, o recurso, a ponte, né? Ou seja, a nossa origem é espiritual. Nós somos seres em evolução, segundo a vontade de Deus. Estamos aqui para evoluir, progredir e chegar a uma condição de espíritos puros.
e para chegar a tal condição, muitos mundos passaremos para nos depurarmos, ou seja, adquirir sabedoria, lógico, a inteligência já está aí implícita, né? Adquirir sabedoria, o amor vai ser a consequência das nossas ações e igualando-nos, tratando-nos com fraternidade. O engano está aqui na Terra em achar que a Terra é o fim em si mesma. Obrigado pelo comentário, e é isso mesmo, né? Sem dúvida passa por isso. Daí, como nós falávamos antes, né? A questão da verdade e da fé. Por mais que nós ouvimos, lemos, estudamos, né? Que nós não somos daqui, né? Que estamos de passagem, que a pátria de cada um de nós é o plano espiritual. Mas não basta saber disso, não basta ter a informação, como falávamos. É necessário que isso seja a nossa verdade, que a gente traga isso para o nosso dia a dia, que a gente acorde pela manhã para fazer as nossas atividades, trabalho, estudo, com a consciência de que aquele dia é a parte de uma jornada nesse planeta que tem o seu período já programado e que, passado esse período, nós voltamos de onde nós viemos e aonde de fato nós pertencemos, que é o plano espiritual. Então nós temos a informação, racionalmente, muitos de nós já creem nisso de forma bastante clara. O que falta realmente é absorver isso, introjetar isso como uma verdade. Mais alguém? Boa noite, Roma. Boa noite. Eu concordo com você quando você diz que estamos todos aqui em aprendizado e, muito humildemente, reconheço isso. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que menos sei. Né? Todos nós. Só que nós fazemos parte de grupos, né, na nossa sociedade. Familiar, de bairro, escola, tal, vários grupos. E como é difícil, né, a gente pertencer a esses grupos e poder observar que cada um está num grau de evolução diferente do outro. Né? E quando você fala, estamos num grupo que estão falando mal de alguém, a gente acaba se retirando porque não faz bem para a gente estar nesse meio, né? Só que quanto mais a gente vai prestando atenção nisso, mais a gente acaba se isolando, né, de alguns grupos, e isso traz, a princípio, uma sensação de solidão, de assim, mas e aí, né? Eu não faço parte desse, daquele, nenhum grupo mais vai atendendo aquilo que nos faz bem, né, o nosso interior. Só que, depois de um tempo, a gente percebe que a gente acaba sendo atraído para outros grupos, né? Para outros meios, para outras sociedades, né? De encarnados e de não encarnados. Né? Então, perfeito. Era mais essa mensagem, porque eu me vi nisso, passei por isso, e agora me sinto em outro estágio mesmo. Perfeito. Bem, quando conseguirmos nos afastar dessas conversas, desses grupos, já demos um passo. Né? Só de nós estarmos ali participando, né, daquela conversa. Essa sensação de isolamento realmente ela acontece. Por dois motivos. Primeiro é que somos todos imediatistas. O que nós gostaríamos muitas vezes é que deixássemos esse grupo A, que eventualmente já não tem tanta sintonia com as nossas escolhas, e automaticamente já nos integrássemos a um grupo elevado, superior, que vai nos inspirar novos pensamentos. Não é assim que acontece. E muitas vezes, gente, essa sensação de isolamento, de solidão, quem sabe não é uma artimanha do nosso ego, do nosso orgulho, para, na verdade, nos coibir de fazermos as mudanças que a gente sabe que tem que fazer e nos manter ali cativos daquela mesma situação que a gente compartilha. Então, na verdade, é um desafio a mais. Vencer essa suposta solidão. E depois, como você disse perfeitamente, gente, nós somos antenas e transmissores, recebendo e emitindo vibrações o tempo todo. Nós vamos sempre atrair os semelhantes. Jamais estaremos sozinhos. A solidão em si, ela já é uma ilusão. Estamos o tempo todo acompanhados de irmãos encarnados e, naturalmente, também de desencarnados. E o que atrai são as semelhanças. Então, quando a gente muda dentro de nós, automaticamente também mudamos o grupo ao qual pertencemos ou que caminha com a gente.
Mas sozinhos nunca estaremos. Você falando da vibração, a gente lembra, Miramês fala aí nesse texto, se você sabe que as suas vibrações ajudam a pessoa, alivia o coração da pessoa, para que usar essa vibração para transmitir ódio, raiva, né? Se a sua fala é uma fala legal, por que você não usa essa fala para ajudar as pessoas, né? Que elas possam encontrar o caminho delas? O texto é belíssimo mesmo. Isso. E ele fala também a questão do amor, né? Se nós já conhecemos o poder do amor, por que ainda cultivamos o ódio? Sem dúvida. Miramês é incrível. Obrigada, então. O Rômulo ainda fica um pouquinho após a palestra, se alguém quiser tiver alguma dúvida. Então vamos agora, companheiros, depois de tantas questões que o nosso companheiro nos colocou, recebemos muito e agora vamos poder doar então um pouco, né? Usar a força desse nosso amor através das nossas vibrações, que nós vamos pedindo aos companheiros do plano espiritual que possam encaminhar essas nossas vibrações de amor. Então hoje vamos pedir e vamos emitir vibrações de paz por todo esse nosso planeta, por todo o nosso universo, que cada ser, que cada ente, que cada partícula desse nosso universo seja envolvido pela paz. A paz que está em nossas mentes, que está em nossas atitudes, que está em nossos pensamentos. Então vibremos muita paz. E que essa paz chegue a cada cantinho, a cada local onde nós estivermos. Nosso trabalho, as ruas, especialmente dentro dos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Vamos vibrar e vamos agir pela paz. E pedimos de uma maneira especial a todos os nossos irmãos e familiares que estão ligados à dependência química, que essa paz chegue também até eles, renovando, fortalecendo. E vibramos de uma maneira especial aquele companheiro, aquela pessoa que nós conhecemos, que esteja passando por um momento difícil. Vibremos por ele também, que ele esteja envolvido por essa paz. E assim, nós vamos agradecendo mais uma vez por tanto conhecimento, que possamos levar essas reflexões aos nossos lares, mas que possamos, acima de tudo, fazer delas nosso caminho, um novo caminho dentro dessa nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Então nós pedimos que todos aguardem nos seus lugares o momento do passe, continuando nesse clima de paz, de silêncio e de harmonia. Boa noite a todos.